O Congresso Nacional promulgou em sessão solene a emenda constitucional que estabelece a reforma tributária dos impostos sobre o consumo. O episódio marca o avanço de uma discussão que se arrastou por décadas no país e representa a mudança mais profunda já realizada no sistema tributário brasileiro em um período democrático. Quem fala com a gente agora é o deputado federal Danilo Forte. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, um prazer. Deputado, todo mundo atrás do senhor, enfim, reforma aprovada, votada, reforma promulgada. O que esperar da reforma tributária a gente fala daqui a pouco, mas eu queria que o senhor fizesse um balanço sobre a sessão de ontem. Sessão muito acalorada? É natural, né, numa casa política que os ânimos sempre estejam muito acirrados, diante de uma polarização que o Brasil persiste nela. E isso é errado tanto da parte do grupo que apoia o ex-presidente, como da parte também que apoia o atual presidente. Isso não ajuda no convívio pacífico da vida parlamentar, e a gente só consegue votar, inclusive, a reforma tributária quando a gente constrói consensos, porque quando a polarização é muito forte, a radicalização ela impede o diálogo na formação de uma boa peça legislativa. E essa maturidade precisa ser construída. Nós vivemos num Estado democrático de direito. E na democracia, a convivência dos contrários ela precisa ser exercida na sua plenitude. Então, agressões, xingamentos, não cabem numa sessão solene, o que é lamentável. Mas, infelizmente, é o que representa a polarização que está no povo brasileiro de hoje. Deputado, bom dia. Nós estamos aguardando a votação do orçamento, né, para as próximas horas. O senhor foi o relator da LDO e há uma discussão interessante, né? É uma peça muito complexa, né? Mas como acontece com um assunto muito complexo, são pinçados 2 ou 3 assuntos e são discutidos esses 2 ou 3 assuntos, né? Um deles são as emendas parlamentares, com valor maior, com data para pagamento e obrigatoriedade de pagamento. O senhor acha que isso deixa o Congresso mais independente em relação ao Executivo, independentemente de quem seja o deputado ou o senador e o presidente da República, ou o Legislativo está avançando sobre o pouco de dinheiro que o Executivo tem para fazer política pública, para escolher onde vai investir e onde não vai investir, já que boa parte desse orçamento, o senhor sabe melhor do que qualquer um de nós aqui, está já absolutamente comprometido, a hora que o dinheiro sai do caixa já tem conta para ser depositado. Nós temos uma despesa fixa muito alta, nós temos quase metade do orçamento para pagamento da dívida pública e juros e amortizações da dívida, são 46% do orçamento do Brasil é para pagar dívida, né? O Brasil é um excelente pagador, e diante disso fica muito pouco para investimento. Em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, os poderes, né, têm que duelarem na conquista de espaço no orçamento, o que é lamentável num país rico como o Brasil, né, que podia ter um espaço muito maior para investimentos. E dentro desse duelo, é natural que cada um use das suas armas. Eu acho que a independência entre os poderes é fundamental. Quando o Brasil teve um poder legislativo subserviente ao poder executivo, foi muito ruim, né? Porque, inclusive, criou-se equívocos, como hoje o próprio Instituto da Reeleição, ou o fim do financiamento público de campanha, exatamente porque não tinha a crítica necessária entre os poderes para se harmonizarem em um projeto para o Brasil. Então, se a gente prega a autonomia do poder legislativo, e em todo canto do mundo moderno, nas democracias modernas, há espaço tanto para os investimentos por parte do parlamento, como também por parte do executivo. Por exemplo, na Alemanha, o orçamento é 100% feito no parlamento, né? E é uma das democracias mais sólidas que tem no mundo. Nos Estados Unidos tem um espaço das emendas parlamentares e tem o espaço do poder executivo, como nós temos aqui no Brasil. Então, precisa dialogar e dimensionar as duas partes. Ambas são importantes. Eu acredito que a gente consiga harmonizá-las e também buscar ter previsibilidade. Por isso é que a impositividade do orçamento precisa ser alcançada na sua plenitude. Quanto mais impositivo é o orçamento, melhor para a imprensa acompanhar,
melhor para o Executivo se planejar na sua execução, melhor para o Parlamento antever e aumentar a sua fiscalização sobre a execução orçamentária, que também é tarefa do Parlamento, e muitas vezes é esquecida exatamente por essa disputa de cronograma de execução de emendas parlamentares. E, por outro lado, a gente tem uma imposição natural, né, do Poder Executivo sobre o cronograma de execução das emendas. E o que a gente buscou agora foi garantir essa autonomia naquilo que é pertinente, as emendas individuais de cada parlamentar, deputado ou senador, ou nas emendas das bancadas estaduais, que são fundamentais na estruturação de obras públicas nos estados da Federação Brasileira. Deputado, e de que forma a sessão de hoje pode definir, costurar aí os próximos passos para o orçamento de 2024? Eu acho que agora é só a questão contábil. É como um livro de padaria. É o haver e o dever. Nós temos tanto de receita e onde é que nós vamos colocar essa receita? E os números têm que fechar. Então, é exatamente porque o cobertor está curto e como a gente teve a preocupação de remeter a lei de diretriz orçamentária, que eu fui relator, para o tamanho do que está colocado pelo arcabouço fiscal, que é importante o Brasil ter lei de regras fiscais para poder ter credibilidade, que é outra situação que o Brasil precisa entrar com muita força para poder retomar os investimentos privados, que o que faz o país crescer, o que gera emprego em escala, são os investimentos privados, né? E nós temos os setores, principalmente da infraestrutura do país, né, no que diz respeito à questão da energia limpa, nós lá no Nordeste, do sol e do vento, a reindustrialização dentro dessa nova economia verde que o Brasil precisa se inserir, mas os investidores só querem colocar o dinheiro se tiver segurança que o governo, né, não vai fazer nenhuma pedalada, não vai criar nenhuma dificuldade do ponto de vista de criar uma crise fiscal para gerar inflação, para gerar desequilíbrio nas contas públicas, e é esse orçamento que a gente precisa fechar agora. Então, eu tive com o relator já hoje de manhã, né, conversando com ele, com o deputado Luiz Carlos Mota, sobre essa parte contábil do fechamento. Está faltando agora só dimensionar aquilo que o Rafael colocou com relação ao tamanho das emendas nas comissões. O resto já está tudo fechado, né, para poder, com isso, você ter aí o equilíbrio e fechar duas contas. Porque, como o bom contador sempre diz, o dever e o haver tem que ser igual. E para ser igual, você precisa fechar a conta no tamanho que tem a capacidade de arrecadação para o Brasil no ano que vem, depois de votar essas matérias arrecadatórias, que foi a pauta principalmente do ministro da Fazenda, do ministro Haddad. Deputado Alan Gani quer fazer uma pergunta para o senhor também. Alan. Deputado, o senhor frisou muito bem que as emendas parlamentares, elas são do jogo democrático. Agora, uma crítica que se faz é a falta de transparência da distribuição dessas emendas, para onde elas estão indo. Então, como garantir um orçamento mais transparente, ou melhor dizendo, que essas emendas sejam distribuídas de maneira mais transparente e com critérios mais técnicos? E aí, se o senhor me permite emendar aqui uma segunda pergunta, se o orçamento mais impositivo e com cronograma acaba também reduzindo o toma lá da cá com o Poder Executivo e o Congresso Nacional, e os deputados agora se sentem mais confortáveis em votar de maneira propositiva. É isso mesmo, Alan. Você matou a questão, matou a charada. Eu acho o seguinte, primeiro, nós avançamos muito na transparência do orçamento na minha relatoria da LDO. Acabou emenda secreta, emenda PIX secreta. Agora o deputado tem que assumir a emenda que está fazendo, a entidade, ou a instituição, ou um prefeito, ou o governador que receber a emenda, tem que colocar essa emenda no seu orçamento, claramente de onde está vindo, qual é o objeto dela, e automaticamente nós fizemos uma pactuação com o Tribunal de Contas dos Estados, que vai também acionar os tribunais de contas dos estados e dos municípios onde houver, para fazer o acompanhamento dessa execução orçamentária. Então, aquele negócio de orçamento secreto, na lei que eu fiz agora para 2024, não existe. O orçamento ele é transparente e o que a gente precisa discutir aí é a relação da sociedade com o parlamento. Por exemplo, nós criamos agora uma nova rubrica que é exatamente uma política integrada de atendimento às crianças com deficiência.
ou seja, principalmente as que têm transtorno de espectro autista. Nós temos lá um espaço no orçamento, o parlamentar coloca o recurso lá, vai para o estado, para o município, vai construir um núcleo de atendimento dessas crianças, vai ter uma política toda orientada, desde o neuropediatra até o esporte, a música, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, tudo dentro de uma linha programática pelo próprio governo. E no que diz respeito às bancadas, por exemplo, depende muito de como as bancadas estudam as suas emendas. Lá no Ceará, nós estamos priorizando, inclusive, uma política de questão da oncologia, né, que é a política de tratamento do câncer, que vai ser, inclusive, copatrocinada com o governo do Estado e a bancada federal, além da duplicação das rodovias, das BRs no Estado do Ceará. Então, isso depende muito da relação, como dos governos estaduais com as bancadas federais. E, por último, no que diz respeito à questão da autonomia do poder, é fundamental, porque com isso a gente garante o espaço do debate. E, acabando o toma lá da cá, aí nós vamos ter programa de governo construído na política, construído entre o parlamento e o executivo. Olha que bacana. Quando você se une para juntar as forças, a gente faz uma reforma tributária, que vai simplificar todo o processo tributário do país, que vai dar competitividade à indústria brasileira, que vai acabar com a guerra fiscal, que debilita os estados brasileiros, que vai ensejar, né, uma credibilidade, né, no sistema tributário para atrair, inclusive, empresas internacionais que foram embora do Brasil, e foram várias, né, porque a insegurança fiscal é tamanha. Muitas vezes o investidor não sabe quanto é que vai pagar de imposto daqui a 30 dias, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. E no investimento de longo prazo, ele precisa ter um planejamento tributário concreto. Então, eu acho que agora o Brasil precisa se unir dentro de um projeto político e não na subserviência do fisiologismo. E isso, com certeza, está decretado o seu final quando a gente faz um cronograma da execução orçamentária. Deputado Danilo Forte, quero te agradecer mais uma vez pela participação no Jornal da Manhã, esclarecendo aí, falando sobre esse dia histórico de ontem, reforma tributária, falando sobre o orçamento de 2024. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Alain. Bom dia para todos. E aproveitar o momento e desejar a todos um Feliz Natal e um 2024, pelo menos com mais capacidade de planejamento que nós vamos ter agora. Obrigado. Vamos aguardar e ver. Até mais, deputado.